meio da semana passada, o Ministro da Educação seguia formoso e seguro. Garantia de que tudo estava bem na correção digital dos exames nacionais, reduzia os problemas identificados a agrafos mal colocados ou denúncias falsas nas redes sociais. Demorou menos de 2 dias a recuar, adiando a data de divulgação das notas e deixando famílias à beira de um ataque de nervos por causa da segunda fase e também das férias já marcadas. Uma imprudência, respondeu Fernando Alexandre, ainda antes de o sistema ter ficado suspenso 2 vezes e de os problemas continuarem a ser reportados por vários professores. Do primeiro-ministro, dele, não se ouviu palavra. Neste bloco central, falamos de tudo isto e também de Marine Le Pen e Nigel Farage. Já lá vamos a isso. Para já, aproveito para lhe dizer que o genérico é uma música original de Manuel Cisa Vieira e que a sonoplastia é da Salomé Rita. E já agora que este bloco central, o podcast de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira, é desta vez moderado por mim, David Diniz, dado que temos o Paulo Baldeia de férias. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Tivemos também um breve acidente, portanto vamos recomeçar uma gravação que os nossos ouvintes não perceberão tão bem. Estivemos a gravar e não ficou bem gravado, mas, meus amigos, eu tenho que repetir isto, é mesmo um gosto estar aqui convosco. Pedro Cisa Vieira. Eu não vou fazer a piada que fiz na primeira vez. Tu na primeira vez queixaste que eu dava sempre prioridade a Pedro Cisa Vieira, mas eu já te expliquei que no anterior programa foste tu o prioritário. Portanto, Pedro Cisa Vieira, a polémica sobre os exames nacionais já vai longa e nós não fazemos ideia como é que ela vai acabar. Dito isto, para ti, o maior problema está no modelo de digitalização, no modo da implementação ou na gestão política? Provavelmente está nos 3. O modelo de digitalização é inevitável, a administração pública tem mesmo que se capacitar melhor, porque isso permitirá oferecer melhores serviços aos cidadãos, acrescentar transparência e eficiência ao funcionamento do Estado. E, portanto, é inevitável que esse movimento seja feito. Mas nós não sabemos se ele foi feito da melhor forma e os relatos que vamos recebendo permitem-nos supor que a plataforma que foi usada para a distribuição dos exames, depois de digitalizados, aos professores, se calhar não correram da melhor maneira. Sim, este foi um modelo um pouco estranho, não é exatamente uma digitalização, os exames são feitos em papel e depois são digitalizados e depois distribuídos pelos professores. Exato. Que vão corrigir. O segundo problema, para mim, é talvez o mais importante. Isto é uma operação de grande escala, é uma operação que envolve muitas pessoas e muito documento, muito ficheiro, e, portanto, fazer isto de uma única vez, uma espécie de Big Bang, em que passamos a instalar este modelo de uma única vez para todos os testes que estão a ser utilizados, é algo que representa um risco muito significativo. O Ministro devia ter sido, e o Ministério da Educação devia ter tido mais prudência a gerir isto e provavelmente fazer isto por pilotos que se iam expandindo. Coisa que ele próprio, aliás, disse na entrevista que deu à RTP na terça-feira à noite. É verdade, ele tinha sido feito um teste o ano passado, com o exame de filosofia apenas, não tinha corrido bem, mas ele achou que aquele pequeno piloto, em muito pequena escala, permitiria assegurar que todos os erros estavam aprendidos e que era possível fazer isto melhor numa operação de tão grande escala. Provavelmente não devia ser. E o outro caso de incompetência procedimental tem a ver na confiança excessiva que o Ministro terá depositado nos serviços do Ministério da Educação. E como assim? Porque ele várias vezes disse que os serviços lhe garantiram que... Ora, ele próprio já tinha sido vítima, salvo errar, há pouco mais de um ano, de informação incorreta que recebia dos serviços do Ministério. Foi quando ele afirmou, triunfantemente, que tinham desaparecido os casos de alunos sem professores no sistema de ensino público. E depois teve que reconhecer que ele nem sequer fazia ideia e que o Ministério não tinha capacidade de saber, e ainda hoje não sabe, quantos alunos não têm... Isto não é um problema... Não estou a imputar nada de muito mal ao Ministério da Educação, mas estou a dizer que a administração pública portuguesa, de uma maneira geral,
está muito descapacitada tecnologicamente, em termos de recursos humanos, em termos de formação de novas pessoas, de processos de trabalho, ao fim de mais de 2 décadas de desinvestimento e de obsessão com o corte da despesa. E neste momento está incapaz de responder a muitos desafios importantes. E o terceiro aspecto é o da gestão política. Eu acho que o ministro revelou uma grande insensibilidade relativamente à importância que a avaliação final tem na vida das famílias. Tinha um colega de governo que dizia que todos os dias 1 milhão de portugueses entram em contacto com o Ministério da Educação e, portanto, isso torna estes temas muito importantes. São sempre momentos de stress, a colocação dos professores, o início das aulas, os momentos de avaliação, etc. Todas estas coisas inquietam muito as famílias e, portanto, saber antecipar precisamente os problemas que podem surgir nestas épocas e evitar que eles se transformem em factos políticos é importante e eu acho que aqui o ministro falhou. Mas voltaremos a isto. Muito bem. Pedro Marcos Lopes, o Governo traz uma promessa de reforma do Estado. Aliás, o Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, disse na semana passada que o país precisa de assumir riscos. O Governo para ti já chumbou neste exame ou o risco ainda vale a pena? Não, o Governo tem chumbado sistematicamente nos vários exames que tem feito. Quer dizer, esse é algo que nos deve preocupar o Governo e que nos deve preocupar a nós como cidadãos. Deixa-me começar por te dizer que o que aqui está em causa, eu não vou repetir o que já todos sabemos e que já aqui foi dito sobre os problemas gravíssimos que aconteceram no Ministério da Educação. A discussão que o Pedro aqui levantou era muito interessante e temos que a fazer num dia destes, que é as consequências de todo o discurso político, de todo aquilo que foi feito em relação ao Estado, há empregados a mais, o Estado gasta dinheiro a mais, as consequências que isso está a ter neste momento, porque as decisões políticas têm sempre consequências muito mais tarde. E isso está a ser um problema grave em vários setores. E não é e esse discurso não foi só feito pelos partidos, enfim, vou utilizar o termo não gosto, mas pelos partidos da direita, como também da esquerda. O Partido Socialista também embarcou nisso alegremente. Bom, mas não é isso. Eu acho que a palavra-chave aqui chama-se confiança. Confiança no Ministério da Educação, confiança no Governo. E essa confiança perdeu-se. E a confiança é algo que, quando tem, é fácil perder, mas ganhar é muito difícil. E esta confiança desfez-se das famílias, dos alunos, no momento em que foi dito pelo Governo que, afinal, o problema tinha sido os agravos, o problema tinha sido dos professores que tinham sido mal alocados pelos diretores, e com aquela frase que, de facto, mortal, que há uns anos faria cair qualquer tipo de ministro. E atenção, eu não estou a dizer que o ministro deve cair ou deixar de cair. Eu vi coisas muito menos graves, ponto, onde o ministro diz que, atenção, que as pessoas foram imprudentes a marcar as férias. Isto é de uma gravidade sem nome, particularmente para a pessoa que é, quer dizer, o cidadão Fernando Alexandre, o gestor Fernando Alexandre, não sabe que as férias têm que ser marcadas com antecedência, não conhece a realidade das empresas, não conhece a realidade das vidas das pessoas e dos serviços públicos, obviamente, quer dizer, não conhece isto. Tem o descaramento de dizer coisas dessas. Olha, mas Pedro, deixa-me interromper-te para uma pergunta sobre aquilo que tu dizias, porque tu falaste, tu falaste da confiança que se desfez e de um governo que já chumbou várias vezes, em vários exames. E nesse ponto nem sequer falaste especificamente de Fernando Alexandre, foste ao coletivo. Sim, nos incêndios, no apagão, no furacão Christine, nas várias polémicas que vão sucedendo, tu vês um padrão de comportamento ou de falhas de avaliação, como tu preferires? Vejo aqui vários padrões. O primeiro, e ainda voltando à confiança, que calha nessa tua pergunta, há uma confiança no governo que se está a desmoronar. Aliás, este governo nunca chegou a ter aquilo que nós chamamos o estado de graça. Nunca chegou a ter. Porque foram sistematicamente... Pedro César Vieira diz que talvez não Eu acho que não teve.
mas ou se teve, foi uma coisa muito tenue face àquilo que nós conhecemos de outros governos e de outras alturas. O que acontece? O governo sistematicamente perde a confiança das pessoas neste tipo de... naquilo que tu elencaste. Por exemplo, o caso do furacão Cristine foi evidente. E que são causas externas, atenção, claro que o governo não consegue mas repara, claro, parar o vento com as mãos. Isso é vida. És tu que estás no governo. Um primeiro-ministro inglês, quando lhe perguntaram, Sr. Primeiro-Ministro, qual é o problema maior que encontra no exercício da função? Ele respondeu, events, the boy. Claro. São essas coisas que nos distraem quando estamos na agenda e que nos obrigam a mostrar que são permanentes. E há outro padrão, e muito também, é também nesse aspecto que são precisos os governos, que é para lidar com esse tipo de acontecimentos. Portanto, esta confiança está-se a perder sistematicamente. Eu nem me quero lembrar da história da Cristina, do vídeo do Leitão Amaro. Há aqui um fascínio, hei de falar disso no fim do programa, um fascínio pela comunicação, pelo marketing, pela venda de uma ideia absolutamente notável. Quer dizer, é sempre isto. Até Fernando Alexandre achou que poderia parar o vento com as mãos dizendo lamento dizer, umas mentiras. Quer dizer, tenho pena, mas é verdade. E não se pode parar o vento com as mãos. O segundo ponto, ou o terceiro, melhor dito, tem a ver com este fascínio pelas revoluções / reformas, que são conceitos diferentes, a reforma e a revolução, mas o governo acha que tem... o que faz sentido é dizer que vai mudar tudo. Em todos os aspectos. Achas que é isso ou o governo tem pressa em mostrar resultados? São duas coisas diferentes. Não são. Aqui colam-se. Porque a vontade de mudar tudo já é um fim em si mesmo. Ou seja, o facto de se dizer que vai mudar tudo é um fim em si mesmo. É um fim em si mesmo. O que nós estamos a chegar à conclusão é que quando se diz que se vai mudar tudo, é uma ideia que se quer vender. E aqui, apesar de isto ser uma coisa importante no Ministério, também ia mudar tudo. É verdade que este processo já tinha começado, a ideia já tinha começado por João Costa. E também lembro-me agora disto de eu ouvi Fernando Alexandre dizer, a memória é uma coisa terrível porque vem aos pedacinhos. Eu lembro de Fernando Alexandre dizer, bom, o João Costa disse que já tinham começado isto, mas não fizeram nada. Mas não fizeram nada. Bom, se calhar havia boas razões para não ter feito nada. Queria fazer 2 ou 3 comentários ao que o Pedro disse. O primeiro é que eu não acho que este governo esteja a fazer propriamente reformas. Claro que não. Melhor dizendo, não está a fazer revoluções. Os programas que está a anunciar, ou a executar, ou a concretizar, são coisas que vêm de trás. Isso não é mau. É sempre bom quando há continuidade de políticas, e aqui no Ministério da Educação está claramente a haver. A segunda nota que queria deixar é que eu não acho que esta situação para Fernando Alexandre seja irremediável. Ou seja, se de facto nós chegarmos no dia 17 de julho e tivermos as avaliações praticamente concluídas e os alunos com acesso aos exames e a segunda fase e a terceira fase, os calendários da segunda e terceira fase não sejam postos em causa, se calhar ele recupera disto. Mas para mim, a coisa que me deixa mais intrigado é a circunstância de ele ter esquecido como estes temas da avaliação são hoje em dia um tema central na vida das famílias. Ou seja, primeiro, hoje há menos filhos e as famílias investem muito mais em cada criança. E segundo, nós criamos a ideia de que a educação, o acesso ao ensino superior, as notas que um aluno tem, são críticas para o seu futuro profissional e pessoal. E que isso tudo está condicionado pelo exame do 12º ano, pelo exame final no 12º ano. E isto é uma coisa que é uma evolução que tem 20 anos. Nós se quisermos, quando confrontamos modelos educativos, temos o modelo finlandês com um foco muito grande nas aprendizagens e depois temos o modelo asiático, sul-coreano, japonês, etc., que é muito focado no exame final. O exame final é aquele que determina se o aluno vai para a boa escola e vai ter uma carreira estabelecida ou se fica pelo caminho. E as famílias investem tudo nisso e as crianças ficam cheias de ansiedade e os pais cheios de ansiedade. E a mim faz muita impressão que Fernando Alexandre, uma pessoa que eu considero e cujo bom senso eu conheço, não tenha percebido que nestas coisas ele está a mexer com algo que é
da psique coletiva da comunidade portuguesa hoje em dia e que se transforma muito facilmente num facto político. Parece que ele esqueceu que os temas da educação são, na opinião de muita gente, os responsáveis, por exemplo, pela queda do favor dos governos de António Costa na opinião pública. Os professores estavam mobilizados por causa da questão das carreiras, faziam greves, os alunos ficavam sem aulas, os professores ameaçavam greves às avaliações, os pais ficavam inquietos. Isso começou a degradar a imagem do governo de António Costa. Começou com Sócrates e Maria Lourdes Rodrigues. É bom perceber, é verdade. É bom perceber que isto é um tema central e eu acho que o Fernando Alexandre se esqueceu disso mesmo e ao fazê-lo cometeu um erro de avaliação de que é muito difícil recuperar. Então deixa-me fazer isto ao contrário, já agora pegando nesta deixa, perguntar ao Pedro Marcos Lopes. Fernando Alexandre ainda era, até às últimas sondagens, um dos ministros avaliados, mais bem avaliados deste governo. Eu queria perguntar-te, se essa avaliação te parece justa ou decorrente apenas daquilo que Pedro Cisa Vieira acabou de dizer, e segundo, se achas que este problema é suficiente para o colocar politicamente em causa. O problema é evidente que é suficiente para o pôr politicamente em causa. Aliás, tudo o que aconteceu com Fernando Alexandre esta semana, o Pedro Cisa Vieira acha que é possível recuperar, enfim, eventualmente, porque a nossa memória é pouca, mas digamos que uma falha destas não vai ser escolhida, não vai ser esquecida facilmente pelas famílias e pelos cidadãos em geral. Eu recordo que a educação é um tema que está muito junto das pessoas, porque tem consequências nas famílias, nos pais, no avós. O Pedro Cisa Vieira dizia que as pessoas investem muito agora nas pessoas até porque são poucas, o que também tem um efeito, que é a concentração das pessoas nos problemas da criancinha. Salvo seja. Estão muito concentrados e, portanto, tudo o que diz respeito a isto tem um respaldo enorme naquilo que os cidadãos pensam do governo. E a cara disto foi o Fernando Alexandre. É o Fernando Alexandre. E destas mentiras também é o Fernando Alexandre. E de alguém lhes ter dito que, pronto, vocês ainda se calhar vão ser indemnizados, mas têm que provar, muito bem provadinho. As pessoas não se esquecem. E são coisas que não se esquecem. Eu digo muitas vezes que o problema do SNS, que é muito bombardeado, nós temos há muito bombardeamento da comunicação social sobre os problemas do SNS, mas esse tem sempre um bocadinho, as pessoas vão ao SNS e depois até são bem tratadas e portanto tem menos impacto na vida das pessoas. Isto tem um impacto enorme e custa-me muito perceber. Para já custa muito perceber o Fernando Alexandre, como tu dizes, que era o mais popular, ter cometido estes erros todos que muito francamente, que me destruíram a mim, e que não tenho filhos já dessa idade, a imagem que eu tinha dele, porque isto são demasiadas coisas graves. Mas eu fico espantado, e é mais que espantado, fico triste como cidadão, que o primeiro-ministro não tenha uma palavra, não tenha um momento, pelos vistos tem tantos momentos, para falar deste caso. Quer dizer, tem momentos para tudo. Até para achar que o Cristiano Ronaldo vai ser o homem que vai revolucionar o futebol português. Mas não tem tempo para ter uma palavra sobre isto. Última nota. O Pedro falou... há dois temas que o Pedro falou que eram importantes. O primeiro eu já falei, que era temos que discutir a questão de facto do desinvestimento no Estado. O segundo era da questão da educação. Eu recordo um livro que tanto eu como ele gostamos muito, A Tirania do Mérito, do Michael Sandel. Sandel ou Sandel? Não sei. É Sandel. E que também filósofo norte-americano, para quem nos esteja a ouvir também ter. É um livro, já o recomendamos aqui. Sim, volto a recomendá-lo. E que toca muito nesta questão da educação e das consequências para a comunidade e para vários sentimentos da comunidade e para a própria comunidade, como ela se estabelece, o reconhecimento que nós temos de determinadas tarefas dentro da comunidade. As consequências têm sido desta mentalidade de o que é fundamental é nós chegarmos à faculdade, porque se chegamos a esta faculdade e precisamos ter estas notas, a nossa vida está resolvida. E todas as frustrações que isso gera, todos os problemas que isso gera, de certa forma um equívoco, porque isto hoje em dia as coisas são bastante mais dinâmicas do que isso. Pedro Cisa Vieira,
Além das notas que queiras dar sobre este tópico ainda, uma pergunta final que te queria fazer, que na verdade já discutimos anteriormente, mas a tua resposta foi ótima e, portanto, agora queria on the record para ficar registada. Tu já estiveste num governo, é claro que esse governo também teve os seus problemas, e vários. Que conselho darias com os ensinamentos que retiraste desses tempos? Dava sobre comunicação de crise, em que este governo funciona mal de uma maneira geral. Reage tarde, não diz tudo, esconde factos, passa a responsabilidade para outros. Olha, nessa matéria faz-me lembrar muito o governo de Keir Starmer, que se deu mal, precisamente porque perante vários sobressaltos, o primeiro-ministro apareceu sempre a tentar passar a responsabilidade para outros. E, na verdade, aquilo que eu acho é que, neste como noutros casos, o governo tem que falar rápido, tem que dizer tudo o que sabe e tudo o que não sabe, tem que explicar o que é que está a tentar fazer para evitar que a coisa se concretize e tem, sobretudo, que olhar, ter a capacidade que os cidadãos olhem para o ministro, o primeiro-ministro que está a falar e sinta que está ali alguém que está a tomar conta da ocorrência, que está a assumir a responsabilidade por resolver um problema. É isto que as pessoas esperam de qualquer liderança, mas por maioria de razão, de um membro do governo. A ideia que sou eu que tenho a responsabilidade de gerir este assunto, eu estou a fazer o que posso e explicar o que é que não posso, para mim é essencial. E a outra coisa que é essencial, neste caso para Fernando Alexandre, ele tem uma coisa que é muito curiosa, que é assim, talvez a motivação mais nobre para uma pessoa estar na política é querer fazer coisas, é ter ideias que quer ver concretizadas. E que ajudem a melhorar. E que ajudem a melhorar a vida da comunidade. É que fazer coisas, está muito preocupado com a policy, se quiseres, mais do que com a politics. Mas não há governante eficaz que não perceba a essencialidade do sentimento da opinião pública e da capacidade de a mobilizar ou de a tranquilizar em momentos de crise. Eu acho que ele aqui falhou, mas há uma coisa que tem que fazer para ultrapassar isto. É que ele tem que assegurar que no dia 17 de julho, não digo todas, mas a esmagadora maioria das provas estão corrigidas. Ele, numa entrevista que eu não achei assim tão mal esta semana na televisão, ele foi muito claro nisso. Ele disse: as pessoas estão a corrigir os exames, demos aqui mais 2 dias para recuperar o tempo em que as coisas não chegaram às pessoas em tempo útil. Ele tem que assegurar que isto no dia 17 de julho corre bem, tem que mobilizar toda a gente no Ministério, tem que ter os seus secretários de Estado, tem que ter os seus membros de gabinete, os serviços, a ver, eu diria 2 vezes por dia, a ver como é que as coisas estão a correr. Gestão de crise. Isto não é aqui é mesmo execução. Vou contar para terminar, uma pequeníssima história da minha vida, na sequência daquilo que tu perguntaste ao Pedro Cisa Vieira. Há cerca de 22 anos, por aí, houve uma grande reforma da legislação laboral na Suécia. Uma reforma... Flexi-segurança. Não. Essa é da Dinamarca. Essa é da Dinamarca. Não, houve uma liberalização, digamos assim, da legislação laboral sueca. Liberalização que, enfim, ainda neste momento é considerada uma coisa quase de extrema esquerda. Naquela altura seria. Mas era um ministro de centro-direita que fez um projeto para liberalizar mais a legislação de trabalho, que era uma coisa muito complicada de fazer na altura na Suécia. E eu fui ouvir, e ele explicava como é que se fazia uma reforma e fui ouvi-lo à OCDE. Ele foi falar. E lembrei-me outro dia disto que ele disse. Ele disse que tem que estar constantemente a comunicar aquilo que se vai fazer, os resultados que se vai ter, aquilo que acontece, mas havia algo que era chave. Quando existia algum erro, a distância temporal entre o erro cometido e aquilo que se tinha de falar tinha que ser de segundos. Ele exagerava. Ora, tudo o que tem acontecido nesta crise, tudo o que tem acontecido na atuação do governo é, quando acontecem problemas, nem sequer é segundos de resposta para dar nem tem segundos para responder, para dar uma justificação. Ignora-se que os problemas existem. E quando se ignora que os problemas existem, e se eles existirem, eles aumentam. Foi o que aconteceu no furacão Christine e é o que está a acontecer agora nesta crise. Muito bem. Meus caros, tenho pena de não me lembrar do nome do sueco. Mas pronto. Mas has de chegar lá e olha, podemos pôr lembrar hoje. na síntese escrita do podcast.
Mudando então desse assunto, proponho dar algum contexto aos nossos ouvintes. Primeiro tópico. Após um recurso, Marine Le Pen voltou a ser considerada culpada por desvio de fundos públicos e terá de cumprir pena, mas pode e vai, já o anunciou, candidatar-se à presidência de França. O caso judicial, politicamente, serviu-lhe, apesar de tudo, nestes 2 ou 3 anos, para melhorar a sua posição e a do seu número 2 em todas as sondagens. Segundo tema. No Reino Unido não há um processo judicial ainda, mas há notícias de muitas doações suspeitas e uma investigação do próprio Parlamento sobre Nigel Farage. Farage demitiu-se e vai a eleições outra vez pelo seu círculo, dizendo que só o povo o pode julgar. Tal como Le Pen, o líder da direita radical do Reino Unido é o favorito e segue destacado também nas sondagens nacionais. E é aqui que volto aos meus interlocutores. Primeira pergunta. Quando falamos de líderes populistas, se calhar começo pelo Pedro Marcos Lopes, porque senão ele vai ficar tristíssimo comigo. Não! Be my guest! Não, por favor, não, sim, não. Pedro Marcos Lopes. Quando falamos de líderes populistas, os tribunais e as suspeitas atrapalham ou são mais munição para a sua revolução? Aqui sim. Lá está. Mas olha, deixa-me antes só uma pequeníssima nota sobre o caso da Marine Le Pen. E é mesmo uma notinha. Eu gostava de saber, nos vários países, onde incluo também Portugal, gostava de saber se este tipo de situações fosse julgada nos vários tribunais, nesses vários países, o que é que aconteceria? Porque eu cheira-me, vagamente, não sou jornalista, se fosse o David Diniz já tinha com certeza sabido, a quantidade de partidos que subsidiam, entre enormes aspas, as suas atividades locais com fundos que vêm da Europa. Tenho muitas dúvidas sobre isso. Pior. Pior. É um tópico interessante, mas sabes que é cada vez mais difícil para os jornalistas investigar contas de partidos. Sendo que isto ainda é muito mais complicado, porque o que muitas vezes acontece é que tu pagas a funcionários dos partidos que estão na Europa e eles de facto estão a fazer atividade política nos países. E isso tem um tamanho gigantesco. Eu nem vou chegar. Há pessoas que de facto... mesmo outro podcast. Pois dava. Bom, mas eu não quero desviar a conversa, era só esta nota. Há 2 problemas complicados de gerir e que se estão, a tornar comuns. As pessoas não ligam, aparentemente, há uma enorme quantidade de pessoas que não liga aos problemas que de antes ligava, aos problemas morais e aos problemas que depois até são consubstanciados em crimes ou falhas éticas e legais. Já não são só as falhas morais, já não ligam às questões sequer legais. De repente já estás a falar sobre Portugal outra vez, não é? Sim, é verdade. Não estava a lembrar, mas sim, há um problema de Montenegro na questão ética e moral. É verdade. Não me tinha lembrado. Mas eu já estava aí mais longe, que era a questão legal. As pessoas não estão a ligar. Sim, no caso de Marine Le Pen há mesmo uma decisão judicial, agora confirmada. Exatamente, a caso de Marine Le Pen. E existirá suspeito no caso da Nigel Farage. As pessoas deixaram de dar grande importância a isto. E como as pessoas deixaram de dar grande importância, o que é que utilizam os populistas? O que é que os populistas fazem? Dizem que, no fundo, a lei, quer dizer, se pensarmos bem, é o sistema que luta contra o povo. É o sistema. A lei já não é... No fundo, o que se expressa assim é, a lei já não é a expressão da vontade popular, mas sim a expressão do sistema. Aquela coisa vaga, até foi inventado, no nosso caso, no futebol, não é? E isto vai-se repetindo sistematicamente e os populistas aproveitam isto. Repare, a Le Pen vai utilizar isto, menos do que Nigel Farage, nitidamente. Portanto, para ela ter sido condenada por um crime grave não é problema. Aliás, ela até deve ser ela a candidatar-se. E eu acho que em termos de sondagens não vai ter grandes consequências com isso. É o que tem-nos dito o passado. Ainda para mais, não sabemos quem é que vai ser o candidato francês, esse é outro, pelo menos o candidato, entre aspas, do sistema, ou os candidatos do sistema. E no caso de Farage, ele demitiu-se para exatamente com o propósito, mas esse então não deixou nada por dizer. Eu demito-me para provar que as pessoas... Quem manda é o povo. Quem manda é o povo, portanto a lei que se lixe. Portanto, é completamente subversão.
Eu quero ver como é que ele vai justificar aquela mesada dos 5 milhões de A libras. questão verdadeiramente, e até aproveito para passar ao Pedro Cisa Vieira, é que não sei se eles precisam de justificar. Os líderes Claro! da direita radical precisam de justificar ou fazem provavelmente dos processos não. judiciais Quer dizer, armas políticas. O Nigel Farage e a Marine Le Pen estão a seguir a cartilha de Donald Trump ou de outros. Uhum. Sim, Ou Trump foi seja, também julgado, há não é? alguns tópicos muito Eles querem claros, acabar com que é os basicamente o nacionalismo, a ideia de que o bolo não cresce e nós temos é que distribuir o bolo de uma maneira mais equitativa, afastando aqueles que são diferentes de nós, aqueles que não vêm daqui, etc. Fechamos isto e guardamos o que está aqui para os que são como nós. Este é o primeiro sinal. O segundo sinal é um sinal de eu estou aqui para defender o povo contra aqueles políticos que são membros e contra aquelas elites que conspiram para trazer para aqui pessoas que roubam as coisas que as pessoas de bem, as pessoas que são como nós, fazem. E o terceiro é uma espécie de alardear da sua característica de homem do povo. Eu digo o que eu penso, eu bebo copos com as pessoas na rua, eu uso bem as redes sociais e digo as coisas que as pessoas gostam de ouvir, etc, etc. Esta é a cartilha dos populistas e nessa cartilha dizer que eu sou perseguido pelo sistema de várias maneiras porque quando me investigam os órgãos de comunicação social, querem saber das minhas finanças ou do que eu ganho dinheiro, etc. Estão a conspirar contra mim. É mais uma vez o sistema a pôr-se contra mim, que sou defensor do povo. Quando um tribunal me condena, é mais uma vez sobrepor o juízo do sistema à vontade do povo que está a votar em mim. Não querem que eu me submeta a voto, etc. Portanto, isto favorece-lhes de alguma maneira o discurso. E o Donald Trump escreveu o livro e mostrou que eu posso ser condenado em processos judiciais, posso ter investigado, posso ter tudo e mais alguma coisa e não interessa. E para mim o tema é um tema que em Portugal devia ser muito familiar. Primeiro vocês reparem no seguinte, de que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar que a Marine Le Pen é condenada pelo crime de détournement de fonds publics. Bom sotaque. Que, na verdade, os factos em si foram os seguintes. Usou subvenções que são dadas no Parlamento Europeu para o funcionamento dos grupos parlamentares para pôr em causa, para financiar atividades do partido. Nacionais. Nós tivemos um caso aqui, que foi o famoso caso de Rui Rio e do PSD, Exato. que foi acusado de usar financiamento para o grupo parlamentar do PSD para financiar atividades do partido. Na caso foi só suspeito, porque a acusação não se vê nada, nem sequer foi ouvido ainda. Mas o que é que nós diríamos, por exemplo, se houvesse um político português que dizia assim: eu recebi dinheiro de um amigo porque gosta muito de mim. Ou eu tenho um amigo. Nós temos um caso. Temos um amigo que me empresta a casa. O Nigel Farage diz: o que é que nós diríamos de um político que diz assim? Um amigo meu deu-me 5 milhões de euros, mas eu até mereço, porque eu passei 20 anos no Parlamento Europeu a perder dinheiro. Eu tenho direito de receber mais. Em perder dinheiro no Parlamento Europeu. Nós temos um caso desse em Portugal, que ainda não foi já me tinha esquecido. Já me tinha esquecido que temos um caso desse. Mas quer dizer, o que quero dizer é o seguinte: aquilo que em Portugal indigna tanta gente, para os apoiantes da Marine Le Pen, do Donald Trump ou do Nigel Farage, não lhes faz diferença. Nenhuma. Porquê? Porque eu acho, isto pode ser explicado da mesma maneira que eu acho que, de facto, antecipou o que estamos a ver agora na política, que é o fenómeno futebolístico no nosso país. O fenómeno futebolístico no nosso país caracterizava-se pelo seguinte: montes de gente do Benfica e do Sporting a dizer: o Porto rouba o sistema, ele conquistou o sistema e é por isso que ele ganha. Compra os árbitros, compra os dirigentes e o sistema está feito a partir para favorecer o Porto. E toda a gente se indignava porque não havia verdade desportiva. A certa altura houve um presidente do Benfica que começou a dizer que também começou a receber acusações das pessoas do Porto a dizer que ele estava a tentar controlar o sistema. E aí os benfiquistas, quando lhe diziam: mas vocês estão também a tentar roubar e tudo isso. Não tem mal, porque aí é a favor dos nossos. Eu acho que, na verdade, há uma enorme hipocrisia nestas pessoas. Meu irmão estava a contar uma história de
eu não vou dizer quem era, mas uma pessoa com quem ele contatava cotidianamente, que estava sistematicamente a dizer os políticos roubam, são os ladrões, etc, etc. E ele um dia disse, mas então porque é que o senhor não se dedica à política? Se o senhor acha que eles são tão maus, que não fazem nada e só andam lá para se encher, porque é que não faz? É tal, eu não faço. Mas olha, se eu estivesse lá, eu roubava era a sério. Pronto. Dá um bom cartaz esse. No Brasil, pelo menos. E portanto, eu pergunto isto. Na verdade, o Donald Trump ganha eleições sabendo-se que ele é o político mais corrupto de sempre. O Nigel Farage provavelmente vai ser reeleito com uma grande maioria, sabendo que ele recebe propinas de 5 milhões, vive em casa do posh Charles, ou seja lá o que for, e não quer que se saiba mais nada sobre a maneira como ele ganha o dinheiro. E vive bem. A Marine Le Pen financia-se não apenas assim, mas junto de bancos russos, etc. E diz, e as pessoas que votam nela estão-se aparentemente a borrifar. Portanto, a coisa mais interessante é pensar nisto. Se calhar nós estamos numa fase da política em que somos verdadeiramente tribais e usamos estes argumentos de ele é corrupto, não porque estejamos preocupados com a integridade na vida pública ou os valores republicanos serem efetivamente cultivados, mas apenas enquanto isso serve de arma de arremesso para aqueles que estão contra nós. Porque quando são os nossos que são acusados e demonstradamente caem nesses pecadilhos ou nesses pecados graves, nós dizemos não tem mal porque eles dizem o que a gente quer ouvir e põem os outros na hora. Há um treinador, e está-me a custar horrores não me lembrar, um treinador de uma equipa de basquete norte-americana, a equipa onde joga o Stephen Curry, portanto estás a ver como é que está a minha memória, mas é um tipo muito especial, treinador muito especial. Golden State Warriors. Mas ele dizia uma coisa muito interessante em termos, há uns anos. Ele dizia que o grande problema da política, o tipo é de facto um tipo superior, dizia ele, o grande problema da política é que a discussão desportiva arrastou-se para a política. Ele dizia isto. Porquê? Porque a dada altura nós olhamos para a política não como o jogo onde as pessoas olham e querem atingir o bem comum, quer dizer, que no fundo é o cerne da democracia. O cerne da democracia, isto já não dizia ele, o cerne da democracia é nós acreditarmos que o nosso dictate, junto com o dictate do outro, é que gera um bom resultado. Ou seja, nós sabemos que se nos libertarmos de algumas coisas das nossas opiniões e olharmos para o que o outro diz e vice-versa, chegamos a uma opinião que é melhor. Ao contrário do que eu agora ouço muitas vezes dizer, e não é de agora, que a democracia é o regime dos confrontos. Do confronto até eu estou na minha posição, tu estás na tua, e nós, a única maneira que temos de decidir isto é eu ganhar ou tu ganhares. Isto, no fundo, é a lógica do futebol, a lógica do desporto. Só pode haver um vencedor. E essa lógica de só pode haver um vencedor veio para a democracia. E a democracia nunca foi isso. A democracia é exatamente o contrário. É nós acharmos que temos que prescindir de algumas das nossas opiniões e que, no fundo, quando casamos as duas, vai ser melhor para o bem comum. Pelo menos a democracia representativa. Sim. Não, claro, mas a outra não existe, David. Mas a outra não existe. Não, a democracia representativa. Eu volto sempre ao meu tema, claro, que é assim. Quer dizer, não... O princípio democrático tem a ver com a forma como nós escolhemos quem nos governa. O Estado de Direito tem a ver com a forma como aqueles que nos governam veem a sua capacidade de atuação restrita pelos direitos das minorias, pelos tribunais e por outros órgãos. Não, mas eu acho que há um erro de... O Estado de Direito democrático é o que nos vale. Não, eu acho que há um erro de formulação básico que é feito muitas vezes. Por exemplo, democracia liberal. Isso não quer dizer, Platão. Sim, é uma contradição em termos. É uma contradição nos termos. Mas está bem, podia defender, mas é uma contradição em termos. Porque a democracia só faz sentido. O que nós achamos... Primeiro, a democracia direta não é democracia nenhuma. E a democracia só faz sentido. É um conceito que não... Bem, o Zacarias... Hoje estou farto de citações, eu nunca faço citações. O Zacarias, o Farid Zacarias... Para os amigos. Para os amigos. Dizia uma coisa muito engraçada. Que provavelmente o menos importante para uma democracia eram as eleições. Eu sei que é arriscado. Mas o que ele queria dizer é que o importante é nós termos
a consciência da limitação. Ele dizia isso sobre o resultado das eleições e não sobre o processo das eleições. Não, claro, o resultado das eleições. Isso. Mas ele dizia, aliás, isso era a propósito da justiça. Quando ele falava da justiça, ele falava da justiça e dizia que não há democracia, mesmo que haja eleições, se não houver uma justiça. E o que estes tipos fazem, esta volta toda para dizer, o que estes tipos fazem, eu volto ao meu tema, o que estes tipos fazem é mostrar que não são democratas. Porque quando se põem o povo, ou eles, como representantes do povo, contra a lei, que é o que eles estão a fazer, estão a mostrar que não acreditam em democracia nenhuma. Mas eles não acreditam na democracia. Claro que Melhor dizendo, eles não acreditam no Estado de Direito. É o que diz o Vítor Orban. Eu tenho os votos, ao que diz o Trump, eu tenho os votos, porque é que não me deixam fazer o que eu quero? Ouvi André Ventura dizer na semana passada, a propósito do processo verdade, que Sócrates ganhou ao Estado português, que se fosse Primeiro-Ministro daria indicações expressas ao Estado para não pagar as... Sabes qual é o drama? Apesar da decisão judicial. Sabes qual é o drama? É teres políticos que supostamente não são amantes do Estado de Direito a dar a entender coisas muito parecidas. Eu ouvi um candidato a Presidente da República dizer, bom, é muito estranho que a primeira coisa que seja resolvida neste processo seja a indemnização por violação ao segredo de Estado. Epá, por amor de Deus. Permitem-me que sigamos para a última fase deste podcast. Eu sei que o Pedro Cisa Vieira quer ainda dar nota de um outro tema importante que corre nestes dias. Pedro Cisa Vieira? Não, farei no final. É? Muito bem. Então vamos... No Bloco Central de Interesses. E o Pedro Marcos Lopes tinha um tópico, não era? Tens um tópico. Está a história do Montenegro. A história das idas ao Montenegro... não é ao Montenegro, é de Luís Montenegro a outros sítios. Qual é a capital de Montenegro? Que por acaso não me lembro, mas não interessa. Estes seriam... Skopje, não é? Não, isso é Macedónia. É Macedónia. Uma pergunta para quiz difícil. Em termos, o Pedro Marcos Lopes, eu adoro a terceira pessoa, nunca acharia que era tema relevante o facto de um primeiro-ministro ir ver um jogo de futebol da seleção. Era um não assunto. Só que o próprio transformou isto num assunto. Porque, para já, se nós olharmos para a realidade do que são os detentores do poder executivo na Europa e nos outros sítios, nós não vemos primeiros ministros a ver futebol numa distância. Não vemos. Vemos os reis, vemos os príncipes, vemos o primeiro-ministro... Para a tua nota, eu pedi à Susana Fresca, que era correspondente Ouviste ontem. E do Expresso, já tinha pedido, mas não pude dizer no estúdio. Agora posso. Agora já posso. Quando este podcast sair, a notícia já estará cá fora, para perguntar aos colegas correspondentes em Bruxelas se os restantes chefes de Estado e de Governo tinham ido profusamente aos Jogos do Mundial. A resposta é que não. Não, claro que não. Quer dizer, foram ainda bem, mas tu és jornalista. Tu és jornalista. E portanto, bem, é o que deve acontecer. Os chefes de governo, eu acho, tudo bem, chefes de Estado, mas achei absurdo. E acho absurdo uma ida 3 vezes de um primeiro-ministro. E eu não vou falar de que devia falar de educação, disto e daquilo. Acho absurdo. Acho, sobretudo, parolo. A questão, a maneira como o primeiro-ministro utiliza ou quer utilizar o futebol, fazendo discursos, o Ronaldo vai salvar o nosso futebol ou vai revolucionar o nosso futebol, nas zonas mistas com o Dr. Proença ao lado. Achei isto tudo pouco coxinho. E é mais uma vez aquilo que nós falamos, que eu falei no princípio. Há uma espécie de obsessão pelo marketing pessoal neste governo que é atroz. E é por isso que isto me interpelou. Porque eu lembro-me, nós não somos, quer dizer, eu também me lembro de uma escala para ver jogos. Era um bocadinho mais perto. Ferreira Rodrigues, do António Costa e de Marcelo. Uma escala. Mas pronto, era menos. Agora, mesmo com o Augusto Santos Silva isso foi feito no último europeu. Eu acho isto acho triste. Acho pobrezinho. Pedro Cisa Vieira, o avião vai salvar, a bola vai salvar os exames nacionais? Eu queria dizer que acho que este caso não tem qualquer espécie de relevância política, a não ser num contexto em que a política é reduzida à pura performance dos protagonistas. É quase uma espécie de cultura de celebridades em que as pessoas querem aparecer, querem estar com aqueles que são famosos e que acham que isso de alguma maneira lhes melhora a imagem ou que faz qualquer coisa de importante. Provavelmente Luís Montenegro tem isso, tem essa sensação de que encostar-se a coisas que são populares lhe traz também popularidade,
não sei se tem razão, mas também o facto de nós estarmos a discutir isto como se fosse uma coisa relevante mostra que estamos muito aprisionados nesta questão. Eu acho que, na verdade, nesta lógica, eu acho que, na verdade, Luís Montenegro foi ao futebol porque gosta muito de ver futebol. E eu não acho mal que ele vá ver o futebol. Eu lembro-me que tive muita pena quando estava no governo nunca ter ido ver a seleção. Houve casos, só fui no fim eu já sabia que eu não ia para o governo e que no governo seguinte, já era público que eu ia sair, e nessa altura fui ver os 2 últimos jogos de qualificação de Portugal para o Mundial do Qatar. Foram nas Antas. Foram os 2 nas Antas. Dragão. Eu digo as Antas, que eu sou velho. Era ao lado, não eram ideias. Então, aquilo, eu na verdade acho que, pronto, ele gosta de ir ao futebol, deixa-o ir ao futebol, não é por isso que é pior primeiro-ministro, mas também não é por isso que é melhor primeiro-ministro. Só ia dizer a Luís Montenegro o seguinte, que é assim: ele, de facto, ir a todos os jogos da seleção na fase final do Mundial cria um precedente muito complicado, que é, quando nós tivermos um atleta olímpico numa final, quando nós tivermos a nossa equipa de handball a disputar os lugares cimeiros no próximo campeonato do mundo, quando tivermos a nossa equipa de voleibol a participar em torneios e a ter... Será que ele também vai estar, ele que também foi praticante de voleibol, também vai estar lá como torcedor, ou vai dizer, eu de facto não posso ir a todas? E recomendava-lhe que ele seguisse o conselho de um sócio meu com quem trabalhei muitos anos e que recusava sistematicamente os convites para ir a casamentos e batizados de pessoas que trabalhassem no escritório. Todas as pessoas, mesmo as mais próximas deles. E uma vez eu perguntei-lhe, olha lá, porquê é que tu não vais ao casamento de fulano tal? E ele disse o seguinte: porque se eu fosse a este, depois tinha que ir a todos e não tinha vida para isto. Portanto, se o Primeiro-Ministro devia se calhar pensar, não pode ir a todos os jogos da seleção porque senão está a criar um precedente e toda a gente quer ir. Atenção, que eu respeito muito o amor que eu sei que o Luís Montenegro tem pelo futebol. Porque eu assuma, que diga, olha, eu vou ao futebol porque eu gosto de ir, não vem daí mal ao mundo. Mas é assumido. Já não estamos a falar de ir fazer viagens à conta de patrocinadores da seleção. Claro que não. Ninguém vai lembrar. Já estamos naquele, desculpa lá, o pudor de... A Federação convida e os deputados não aceitam porque pode parecer mal. Ninguém vai lembrar um grande financiador do futebol que convidava várias figuras políticas aí na comitiva aos jogos de futebol. Ninguém vai lembrar Joaquim Oliveira e quem ele convidava. Não é isso que está em causa. Eu lembro, o Montenegro gosta muito de futebol, eu sei que gosta, porque ele foi meu colega no Conselho Superior do Futebol Clube do Porto. Aliás, até acho estranho que ele não revele mais do seu portismo, que ele é sócio. Nas Antas ou no Dragão? Não, no Dragão. Ele é membro, ele foi membro do Conselho Superior comigo, foi meu colega do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto. Aliás, houve uma coisa que me irritou no Montenegro, vou-vos dizer qual foi. Quando houve a primeira campanha eleitoral, quando que ele ganhou as eleições, perguntar qual é o seu clube? E eu disse, nem se pergunta, o homem foi meu colega do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, é um homem que ia muitas vezes, que eu via muitas vezes ao meu lado, no camarote do Estado do Dragão. E ele vai, sou da seleção, Fiquei mesmo zangado nessa altura. Ora bem, já que falamos disto, vamos lá ao Bloco Central dos Interesses. Vá, este não é um canal de denúncias, é só um sítio para belíssimas sugestões, nomeadamente culturais. Pedro Cisa Vieira, queres começar? Quero. E eu vou, obviamente, falar à volta de uma comemoração muito importante, que são os 250 anos da Declaração da Independência Americana. Em 1776, no dia 4 de julho, foi assinado pelos representantes das 13 colónias que eram americanas a Declaração da Independência. E é um texto notável da história mundial e que iniciou uma das experiências mais fascinantes das comunidades humanas, que é uma obra de ficção. É uma obra que começa por esta expressão que eu cito muitas vezes, que é o seguinte: We believe these truths to be self-evident, that all men are created equal and endowed by their creator of certain inalienable rights, that amongst those rights are the life, freedom and the pursuit of happiness. Essa pursuit of happiness. Isto é uma ficção. Atenção que o homem disse isto sem ler, hein? Que eu vou-te dar um elogio. Isto é uma ficção, porque na verdade as pessoas não são todas iguais. Se vivêssemos
sem esta ficção, aquilo que acontecia é que o maior roubava ao mais fraco, subjugava a vontade daqueles que não tivessem os instrumentos de poder e, portanto, esta afirmação de uma das nações que se tornou uma nação dominante, que é construída com base numa ideia que devemos perseguir, apesar de no Estado em que normalmente convivemos nunca atinjamos este ideal. E esta declaração de independência, esta expressão, deu origem, portanto, a uma experiência muito, muito significativa, e eu queria recordar uma série de coisas a propósito da declaração de independência e depois da guerra revolucionária que se seguiu quando os colonos tiveram que lutar contra o maior exército da altura, as maiores forças armadas da altura, que era do Reino Unido, pela sua independência. E sugeria uma série de livros e uma série de outras coisas que evocam esses tempos e aquele conjunto de personagens absolutamente notáveis. É preciso notar que isto eram pessoas que tinham nascido e crescido, com a única exceção do Thomas Paine, tinham nascido e crescido nas colónias, mas que tinham uma capacidade de pensar sobre o país que queriam construir no futuro e que depois, de alguma maneira, contamina toda esta nossa ideia de república e de Estado de Direito. Eles tinham muita preocupação de assegurar que o poder que fosse eleito, e que já não era um rei, mas o poder que fosse eleito fosse limitado por outros poderes e pelas leis, precisamente para não poder subjugar os direitos dos cidadãos, das minorias e fazer prevalecer a vontade de uma maioria circunstancial. E o que eu queria recordar sugerir livros que fui lendo ao longo dos anos e que acho que são fascinantes porque nos trazem esses tempos. Primeiras sugestões. 1776, de um historiador chamado David Colo, que falam precisamente da guerra revolucionária e daqueles que, sendo pais fundadores, que foram os constitucionalistas, alguns dos quais primeiros presidentes, também se notabilizaram como militares durante a Guerra da Independência. Queria citar também um outro livro que li há bastantes anos, de um historiador americano também, Gordon Wood, que se chama Revolutionary Characters, que são basicamente ensaios sobre algumas das grandes figuras dos pais fundadores. E queria evocar também a biografia do Ron Chernow, do Alexander Hamilton, que é o mais fascinante de todos estes personagens. Ele que era um filho bastardo, nascido numa colónia britânica nas Caraíbas, que ainda de criança foi para os Estados Unidos, lá começou a trabalhar, lá estudou, tornou-se advogado e com 20 e poucos anos acabou por ser ajudante de campo do general Washington, foi o primeiro secretário do Tesouro, construiu grande parte das fundações da prosperidade económica futura dos Estados Unidos e acabou por ser assassinado num duelo morto num duelo pelo vice-presidente Aaron Burr. Esta biografia está na origem do musical Hamilton, do Lin-Manuel Miranda, que muitos de vocês já ouviram falar ou já viram, pelo menos na televisão. E queria finalmente também evocar... Por acaso vi lá, na Broadway. Evocar a figura também fascinante do John Adams. Há uma biografia escrita também pelo David Colo, que deu origem a uma série de televisão fabulosa, com o Paul Giamatti a fazer de John Adams e o Laura Linney a fazer de Abigail Adams. E o John Adams é uma figura fascinante porque esse era advogado e foi sempre minoritário dentro daquelas várias correntes que por ali ocorriam. Conseguiu ser presidente, foi o segundo presidente dos Estados Unidos, perdeu a reeleição para o Thomas Jefferson. Também teve um filho presidente. Seu inimigo, mas com quem se continuou a corresponder até o final da vida e morreram ambos no mesmo dia. Essa história é deliciosa. E foi também pai do 6º presidente americano e avô de um grande historiador americano, Henry Adams. Portanto, a sua vida atravessa toda aquela parte inicial da história dos Estados Unidos e é uma experiência
que com todas as suas contradições, eles eram esclavagistas, eles eram censitários, eles eram todos homens brancos, com produto da época, não deixaram de pensar o que é que uma sociedade bem organizada devia ser, e isso é uma aspiração que temos todas, com todas as contradições. A grande diferença da experiência americana e do projeto americano é que ele está sempre disponível para todos. Ao contrário de outras formas de organização da sociedade que são sempre para os que estão. E eu queria concluir também, faz parte, com sugestão de uma música, que é uma música escrita por um cantor e compositor, Woody Guthrie, e que escreveu em 1940 em reação, isto é muito curioso, a canção chama-se This Land Is Your Land. This land is my land. This Land Is Our Land. E a verdade é esta, ele escreveu isto em reação a uma canção que foi lançada em 1940, ainda antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, chamada God Bless America. Uhum. E ele achava que aquela canção era muito conservadora e preservava uma imagem da América que ele achava negativa. E escreveu esta canção, que era uma canção basicamente que evocava também os males da América. As grandes desigualdades, o predomínio dos grandes proprietários, etc. E ele é uma canção revolucionária de um homem de esquerda revolucionária. O que é curioso é o seguinte, é que o Irving Berlin era um judeu nascido no Império Russo, que tinha fugido de um pogrom e que, como imigrante, chegou aos Estados Unidos e abraçou a ideia americana e tornou-se um grande protagonista da vida americana. E o que é engraçado também é que o Woody Guthrie estava a atacar, portanto, aquela visão conservadora da América, que afinal era feita por alguém que tinha vindo de fora, pobre, refugiado, etc., e que encontrou nos Estados Unidos o sítio onde queria estar. O Woody Guthrie mais tarde mudou a letra da canção. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, e finalmente combateram o fascismo, ele mudou a canção, dando-lhe um tom diferente. A canção hoje em dia é uma canção que é uma canção de comunidade e de integração. Eu sugeria que ouvíssemos na versão que o Bruce Springsteen começou a tocar em 1980, está naquela coletânea de canções ao vivo do Bruce Springsteen, e esta foi gravada num concerto no estado de Nova Iorque em 1980, e é uma versão que, na sua letra, na forma como o público também a canta, mostra a ideia da América como uma ideia de união e de integração e de respeito pelas diferenças. E que bom que é fecharmos com uma recomendação de Springsteen. E tu, qual é a tua recomendação? Eu vou ser mais Lopes. curto, atenção, mas eu parti de uma ideia diferente. É também sobre os 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Não me vou alargar muito nas considerações sobre essa independência, apenas dizer que a excepcionalidade dos Estados Unidos existe mesmo. Porque os Estados Unidos foram fundados com base numa ideia. E que ideia extraordinária. A ideia de igualdade, apesar das contradições todas, uma ideia de separação de Deus e do Estado, uma ideia de que as pessoas de facto nasciam livres e que eram todas iguais, ao contrário do velho mundo, que o velho mundo ainda existia, as pessoas não nasciam de facto todas iguais e era assumido que não nasciam. De facto, como disse o Pedro, elas de facto não nascem, mas ter essa ideia de as tornar mais iguais é uma ideia fantástica, é uma ideia excepcional, e eu acho que é isso que ainda marca hoje os Estados Unidos. É isso que também marca o facto de nós andamos todos muito zangados, mas foram lá que nasceram os grandes direitos em determinada altura, onde se lutou pelas minorias, e é um país, cara, sempre fascinante para todos nós. E eu parti de uma ideia, estive a pensar assim, deixa-me encontrar uma música, um livro, um disco, uma peça de teatro e um quadro que eu acho que representa um bocado a América. Isto é só o que eu acho, e provavelmente pensei bastante, e amanhã se calhar já acho estúpido que eu sou, não era nisto. Vamos lá a isso. Eu pensei no livro, e o livro que mais porque eu gosto muito de romances, mas que mais me falou da América e que, ou pelo menos é isso que me fez falar da América e pensar na América, do significado da América, amanhã vai ser outro,
como dizia o Fernando Pessoa, amanhã serei outro também, é A Pastoral Americana, do Roth. Eu acho que é um livro verdadeiramente notável na essência do que é a América e onde eu recordo algo que vocês também se calhar se recordam, que é uma descrição extraordinária de como se faz uma luva. E aquilo é uma metáfora tão absolutamente extraordinária. Para já é belissimamente escrito. Eu sei que li em inglês, sei em português. Tudo aqui, o tradutor fez um grande trabalho. E é um livro, de facto, notável, porque aquele grande campeão da província de futebol americano e a sua filha revolucionária e o trajeto dele faz muitas contradições daquilo que a América é. É um livro, de facto, notável e que eu identifico muito. Personagem também judeu. Também judeu. E filho de um luveiro também judeu. Tinha que ser do Philip Roth. O álbum é o Free Willing do Bob Dylan. O Free Willing do Bob Dylan não é, na minha opinião, nem o melhor, nem pouco mais ou menos o melhor álbum do Bob Dylan. Eu digo logo dois que gosto mais, do Blonde on Blonde e do Highway 61 Revisited. Mas eu acho que este álbum, muitas das músicas são aquele trajeto americano e de americanidade que o Bob Dylan representa em tantas coisas. Também, outro judeu, já agora. A peça é uma peça que eu vi recentemente em Londres, que é o All My Sons, do Arthur Miller. Eu sempre adorei o texto dessa peça. E uma visão da América também muito próxima da pastoral americana. Há aqui umas coincidências que se calhar não são só coincidências. É um texto espantoso. Quem não a vai ver, porque, enfim, não é muitas vezes encenada, pode-a ler e ver que também há ali uma imagem muito forte da América. E o quadro, que não é um quadro, são vários, que representam também essa diversidade, essa brutal criatividade, essa anarquia que às vezes é a América, são vários do Pollock. O Sidney Pollock é o maior representante, digamos assim, de uma América criativa e diferente. E portanto, pronto, olha, são essas quatro. E a música, eu quando disse aqui ao meu camarada Cisa Vieira, aqui, disse, eu tenho que pôr esta música para representar os 250, diz-me, já disseste tantas vezes. É desagradável, é um homem desagradável. Chama-se coerência, podes dizer assim, coerência. Não, coerência é uma coisa que eu não ambiciono, quer dizer, o Álvaro Cunhal dizia de alguém, isto parece um autoelogio, mas não é. Penso que o Álvaro Cunhal dizia assim, de uma determinada pessoa, ele não é coerente, é inteligente. O Álvaro Cunhal tinha a mania de dizer isto. A música para mim, a música é o hino da América. É o América do Simon & Garfunkel. Let us be lovers. Acho a música da América. Acho que aquilo podiam substituir o hino por esta música que estava bem substituída. Muito obrigado, David, por fazeres connosco isto. Fecha este episódio. Pedro, obrigado por esta conversa. Foi também um enorme gosto. Caro ouvinte, foi também, repito-me, um gosto estar aqui consigo, com o Paulo Baldaia de férias. Eu aqui estarei também no Bloco Central na próxima semana. Até lá, bom trabalho ou boas férias, consoante o seu caso. E, claro, boas leituras e boas músicas. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.